Irmão Walter, então pode orar, meu irmão? Começando a Amém. nossa aula hoje. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, teus servos, ó Pai, diante de ti, para aprender, ó Deus, aquilo que tu tens a ensinar através do teu servo, do teu filho, Senhor, professor Alexandre, Senhor, para conosco nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tu nos tens concedido até aqui e nos vais conceder muito mais sabedoria, entendimento, compreensão da tua palavra e tudo para te servir e te glorificar, Senhor. Nós te agradecemos a ti, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o que nós queremos fazer hoje aqui é o seguinte. Nós queremos ouvir de vocês suas impressões com relação aos vídeos. Vocês assistiram 2 vídeos. O primeiro que trata da eleição individual, que é a visão calvinista de eleição. Esse vídeo apresentou uma leitura do John Piper sobre o tema. Vocês devem lembrar que, inicialmente, o John Piper expõe a visão alternativa, a visão arminiana, e ele toca exatamente naquele ponto da chamada eleição corporativa, que vai ser defendida pelo Craig no segundo vídeo. E o John Piper primeiro faz uma abordagem do texto que os arminianos usam para tentar basear essa posição da eleição corporativa. Ele faz uma análise rápida, dizendo que não consegue ver naquele texto de Efésios, capítulo 1, um suporte para essa ideia da eleição corporativa. Ele nega, portanto, que aquilo esteja lá, e em seguida ele passa para uma série de textos prova da visão calvinista da eleição individual. E aí ele usa vários textos, apresentando assim o fundamento e defendendo a ideia calvinista da eleição individual. No segundo vídeo, o William Lane Craig, faz uma apresentação do conceito arminiano de eleição, numa perspectiva corporativa. Não é aquele outro conceito arminiano mais tradicional, chamado de eleição por presciência, mas eleição corporativa. Ele, então, apresenta o mesmo texto de Efésios, capítulo 1, só que, diferente do Piper, que vai até o verso 6, do 3 ao 6, ele vai do 3 até o 14, o Craig, até o 14. Após a leitura desse texto, ele passa a pontuar uma série de argumentos a favor da chamada eleição corporativa. E ele usa alguns autores contemporâneos, comentaristas, para justificar esse ponto de vista, inclusive livros que tratam de forma específica da chamada eleição corporativa. Autores que defendem diretamente esse conceito de eleição corporativa. O Craig, então, apresenta diversos outros textos também, a exemplo do Piper, para defender ou para dar um lastro maior a esse conceito de eleição corporativa. Então, nós dissemos aqui que nossa aula hoje, giraria em torno da comunicação dos irmãos acerca das suas impressões. Primeiro, o que vocês entenderam de cada um dos vídeos. Segundo, eu gostaria que vocês se posicionassem com qual visão vocês melhor se identificaram e por quê. E por que vocês rejeitam a outra visão. Tá? Não estou dizendo que vocês vão ter de abordar cada um desses pontos que eu estou dizendo, ou seja, porque você concorda, porque você discorda da outra visão e fazer comentários de textos bíblicos para justificar a sua posição. Mas se você puder fundamentar a sua posição, melhor para a nossa discussão, para a nossa conversa aqui. Então, eu não vou pedir a ninguém especificamente, mas eu vou deixar franqueada a palavra, só pedindo o seguinte, a título de qualidade de gravação e da nossa conversa aqui, em termos de compreensão de todos, a gente vai seguir aquele protocolo. Microfones fechados quando estivermos ouvindo, e quando formos falar, abrimos o nosso microfone e só aquele microfone aberto vai poder falar. Tá?
e os demais escutam, e depois os demais, cada um por sua vez, pode abrir o seu microfone e falar. A palavra está com vocês. Eu quero ouvi-los acerca de suas impressões dos 2 vídeos, com qual posição você se identifica e por quê? E por que você rejeita a outra visão? Por que você acha que a apresentação ou do Piper ou do Craig não foi convincente? Vamos conversar sobre isso. O microfone é aberto aí para quem quiser falar. Tá, já que ninguém se pronunciou, vamos começar. Eu assisti os 2 vídeos, né? O de Pipe eu já tinha visto, mas o de William Craig eu não tinha visto ainda. Todos sabem, eu me posiciono, me identifico muito com o Steve Piper, a mensagem que ele traz, né, a respeito da eleição incondicional, a título do seu vídeo. Concordo que ele traz algumas passagens que são claras, né, a respeito da eleição incondicional, e eu vou muito com o que ele pensa. E a respeito dos pontos de vista, né, vi que ele trouxe Efésios, que ele trouxe a oração de Jesus também, João 17, mostrou também Romanos, trouxe alguns textos para justificar a sua linha de pensamento. E eu acredito que é o que dá mais margem bíblica, a linha de pensamento que Deus escolheu os seus, né, como em Romanos 8:30 fala, Romanos 11:7, Efésios 1:10 e 11, embora que a interpretação que o William Craig traz no segundo vídeo, ele traz uma interpretação diferente para esse texto, no qual eu não tirando os méritos dele, né, mas eu não consegui... Anderson, Oi. É só a título de informação. Se você ou os irmãos quiserem ler algum texto, vocês fiquem à vontade, tá bom? Ah, tá bom, professor. Então, ele traz a ideia da eleição corporativa, né? No texto de Efésios, eu não consigo enxergar muito bem dessa forma, não consigo trazer essa interpretação ao texto. Vi que até teve uma série de perguntas, né? E não sei se eram alunos, pastores, também questionaram a ele e não conseguiam ver muito bem também essa ideia do texto. Na linha que eu acredito, um dos textos mais famosos a respeito da eleição incondicional está em Romanos 8. Podemos dizer assim, um texto mais importante, né? E está lá no 8:30, fala: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí o Romanos 11:7 também ele fala: que teremos, pois, o que Israel busca. Não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente consegue ver claramente passagens falando que realmente Deus escolheu alguns de antemão a outros. Então, claro que Deus não deixa de ser injusto por isso, mas ele é plenamente justo, né? Então, basicamente é isso. Desculpa aí os irmãos, porque eu tô com uma crise forte né, na garganta, tô sendo direto, mas eu acho que os irmãos entenderam, né? A mensagem. Ok, Anderson, ficou claro para a gente. O Anderson, portanto, concorda com a defesa do Piper, com a apresentação do Piper. Assim como o Piper, o Anderson não consegue fazer a leitura de Efésios 1 a partir do 3, a partir de uma perspectiva corporativa, né? Ele concorda com o Piper quando diz que não consegue ler isso no texto, ele não consegue ver esse conceito no texto de Efésios 1, 3 em diante. Ele usa
ele apresenta o lastro bíblico da posição da eleição incondicional, que aqui recebeu o nome de eleição individual. O conceito de incondicional significa que a eleição não está atrelada a absolutamente nada com relação ao eleito. Então, ela não depende de uma resposta do eleito, não depende de méritos dele, não depende de sua escolha. Ela é incondicional no sentido de Deus simplesmente ter determinado isso sem nenhum tipo de mérito da parte do eleito. O mérito é totalmente divino, nada com relação ao eleito. É individual no sentido de que Deus, nessa perspectiva, escolhe pessoas individuais, indivíduos. Da massa de perdidos, Deus escolhe pessoas específicas. Então, na verdade, diz a mesma coisa, é o mesmo conceito calvinista. Seja eleição incondicional, seja eleição individual. E o Anderson fala aí sobre alguns textos, como, por exemplo, o de Romanos 11:7 e o de Romanos, capítulo 8, a partir do 28. São que são textos que dão lastro à posição da eleição, a posição relativa à eleição incondicional ou eleição individual. Então, Anderson, obrigado por suas colocações. Você pode participar em outros momentos também, quando desejar, da nossa conversa. Isso é uma conversa aberta aqui, a gente vai construindo o discurso e aqui e acolá a gente pode sentir a necessidade de dizer mais alguma coisa, você fica à vontade. Eu deixo aberto, então, para outro irmão também se posicionar. O que você achou dos vídeos? O que você gostou, o que você não gostou? Com quem você concorda mais e por quê? Acharam interessante, pastor, um outro irmão da minha arminiana. Está muito baixo. Ele pediu para Vitor falar, irmão arminiano. Qualquer irmão, por gentileza, o que você achou dos vídeos? Com que posição você concorda mais e por quê? E por que você não concorda com a outra posição? Você também pode falar sobre isso. É a sua opinião, irmãos. A gente está aqui numa conversa, a gente não está aqui para abordar o nível de conhecimento teológico ou soteriológico de ninguém, está só batendo um papo aqui para tentar afiar nossas ferramentas. É muito importante também, às vezes, a gente ter uma conversa assim, onde os alunos expõem seu ponto de vista, e, nesse caso, uma análise assim básica dos vídeos que a gente viu. De fato, são vídeos de dois grandes expositores. Aqueles irmãos, eles indubitavelmente fazem parte daquele seleto grupo de formadores de opinião no campo teológico, e eles realmente sabem o que estão dizendo e por que estão dizendo, mas nós estamos aqui pensando nos argumentos deles e julgando, a partir de nosso entendimento, qual desses argumentos é melhor, com qual nós nos identificamos mais e por quê. Vamos ouvir, então, outras pessoas. Pastor, a paz do Senhor a todos. Eu não tenho, eu estou aqui para aprender, né? Porque eu não tenho esse conhecimento, não tinha, né? Esse conhecimento embasado de teologia. E aqui eu estou começando, né? Me engateando, aprendendo com os irmãos, ouvindo e por isso. E eu me interessei muito e desde manhã, logo cedo, às 7 horas, me acordei e vim assistir o John Piper. Eu, inclusive, fiz as anotações aqui, fiz um resumozinho de cada parte que ele falou. Eu iria estudar mais, mas li, escutei o outro, assisti o outro também,
Eu vou dizer em breves palavras o que eu entendi e compreendi a fé que eu tenho, que o Senhor nos concedeu, né? Eu, eu opino mais pelo vídeo de João Piper, né? Porque ele leu aqui, falou a respeito do Efésios capítulo 1, né? E depois ele veio aqui, está anotado aqui, mas o tempo é muito curto. Ele falou a respeito de Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 9. Ó, Walter, fique à vontade para ler suas anotações, viu? Certo. Aí, então, ele no desenvolver dessa leitura, ele no final ele disse que nesse capítulo de Efésios ele encontrou uma base que contraria as definições do capítulo 1 de Efésios, certo? Do 3 em diante. E então, eu escutando o outro, ele explica muito mais embasado na palavra, inclusive ele apresenta uns slides lá, e cita, grifa as palavras, olha, isso aqui é assim, esse aqui concorda com esse. Lá embaixo, ele puxa uma seta e diz, olha, ele aqui está concordando com esse. Então, no caso de Efésios 1, ele não concorda. Então, isso aqui não é verdade o que Efésios 1 está dizendo, mas sim, eu encontro embasamento em Efésios 2, do versículo 4 até o 9, né? Eu vou só ler aqui para os irmãos, só para a gente rever as coisas aqui que ele falou, né? Versículo 4 ao 9, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, olha, estando ainda mortos em nossos delitos, né? Nos vivificou juntamente com Cristo, entre parênteses, pela graça sois salvos. Aí ele começou a explicar, a fazer essa relação daqui com a de Efésios 1. Naquele, ele tem eu me esqueço do nome daquele aparelho que ele tem, ele colocou lá e explicou a respeito. Aí o 5 diz assim, o 6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O 8º diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus que nos deu a fé. Nós não temos a condição nenhuma de ter isto, mas Ele nos deu. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós fomos escolhidos por Deus, que nos enviou a Jesus, e aqui nós estamos desfrutando de tudo isso que Ele deu. Então, eu achei ele mais positivo do que o outro. Embora que o outro também explicasse muito bem, mas não tanto como ele explicou, e se embasou e mostrou na palavra, isso me convenceu, certo? E mostrando na palavra, porque uma coisa é os teólogos definirem, interpretarem à sua maneira, e outra coisa é eles interpretarem e mostrar na palavra a interpretação que ele está tomando. Isso aí me fez eu me posicionar pelo João Piper do que pelo outro que eu estou esquecido aqui, até a do nome aqui. Não notei aqui o nome dele. Essa é a minha posição, eu não sei, eu estou começando agora, desse entendimento e engateando. Tá ótimo, irmão Walter. Obrigado e parabéns pelo empenho também, por ter feito anotações e pela análise que o senhor fez e a apresentação aqui para o grupo. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos ouvir outros irmãos. Carlos, já botou a mão ali pedindo a palavra. Professor, oi, Marcelo. Está escutando? Oi, Marcelo. Eu tinha visto que a mão de Carlos estava levantada. Eu não sei se ele botou antes do Marcelo. Não, então pode ficar à vontade, depois eu falo. Pronto, então na ordem... Ele estava batendo palma para o irmão Walter. Ah, foi? Então tudo bem, Marcelo. Então você pode falar. Eu pensei que ele tinha pedido a palavra. Foi, pastor, por conta... Foi. Você estava aplaudindo, irmão Walter. Não, não, foi por conta...
Não, foi por conta justamente da questão do empenho, né? Que a dedicação do irmão em meio a Sim, essas complicações. Aí tá joia. eu Então, posso Marcelo, concluir. pode falar, Marcelo. Meus irmãos, a paz do Senhor, os irmãos sabem que eu sigo o pensamento arminiano, né, da nossa igreja, e esses assuntos, para mim, são muito complexos em relação à salvação, à eleição e às demais visões a respeito do campo teológico, né? Eu costumo dizer que eu aprendi há 10 anos uma mesma linha de pensamento, né? A gente não via outra linha de pensamento. Então, quando a gente vai para o seminário, a gente começa a ver o outro lado da moeda e isso, às vezes, dá um choque na nossa mente, né? Mas, primeiramente, eu só queria fazer uma pergunta ao pastor e depois dar uma sugestão. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar num vídeo, tipo, sendo legendado, entendeu? Eu tenho dificuldade de estar... Ou eu presto atenção na legenda, ou eu faço outra coisa, porque fosse, tipo, um vídeo em português, entendeu? Falando em português, eu tenho mais, assim, mais facilidade de compreender. Quando é esses vídeos, eu tenho que assistir umas 3, 4 vezes para tentar aprender alguma coisa, entendeu? Assim, eu pedi até para o senhor também depois colocar aqui no grupo, ou então me falar em parte algum vídeo em português, seja dos nossos teólogos, que trate desse assunto também. Eu Marcelo, para o tema da eleição individual, seria até fácil. Para o da eleição corporativa, por ser um conceito mais recente, aí nós teríamos uma dificuldade maior, porque no arraial arminiano, normalmente nós encontraríamos a defesa da eleição por presciência. Eleição Tá cortando a corporativa. sua fala. Tá, vou tentar novamente. Eu estava dizendo o seguinte, a Marcelo, no caso da posição calvinista, é minha internet que fica aqui variando. No caso da posição calvinista, mas isso é seria, só seria até mais fácil a gente achar um vídeo todo em português. Na posição arminiana, especificamente, chamada eleição corporativa, aí já seria mais difícil. Seria mais fácil a gente achar a chamada eleição por presciência. No caso, esses vídeos, eles são complementares porque o Piper trata da posição arminiana de eleição corporativa, o que facilita para a gente. Provavelmente a gente teria dificuldade de achar, mesmo entre os comentaristas calvinistas, uma postura de oposição a esse ponto específico. Esse ponto é mais recente. Então, teríamos alguma dificuldade para acharmos. Seria o ideal, mas infelizmente a gente não teria muita coisa, ou talvez nem tivesse mesmo assim, especificamente nesse confronto entre eleição individual versus eleição corporativa. Eleição, em termos gerais, não seria difícil, não, mas nesse confronto de ideias é um pouco mais complicado. Por isso, infelizmente, a gente teve que... Tá E certo. felizmente que tem legendado, né? Porque, por exemplo, eu tentei ver o vídeo do Craig sobre a posição calvinista e não encontrei. E se tiver, vai ter sem legenda, o que vai ser impossível para a gente. Pronto. Então, como o irmão Walter falou, eu também sou iniciante em algum assunto, né? Esse assunto aí, eleição corporativa, para mim, esse é novo ainda. Eu não tinha ainda visto essa expressão, mas eu assisti o Piper, já tinha assistido o Piper já pela Fiel. A Fiel tinha liberado, se eu não me engano, esse vídeo há algum tempo. E assisti também o nosso irmão arminiano, né? Eu compreendi muito bem o que Piper quis transmitir através dos seus argumentos, como também o do nosso irmão arminiano, mas na minha visão, a minha visão arminiana ainda continua ainda o mesmo pensamento.
Eu não vejo que Cristo ele morreu ou ele elegeu pessoas assim particulares sem dar como é que eu posso dizer, uma oportunidade dessas pessoas o reconhecerem. Aqui em Ezequiel, no capítulo 33 de Ezequiel, no versículo 11, vai dizer assim: disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então, nós podemos ver que através da palavra, Deus ele não tem prazer que o homem morra sem antes se converter dos seus maus caminhos. Para isso, eu vejo que Deus ele não impõe que o homem reconheça ele como Deus, mas Deus deixa esse espaço para que o homem olhe para si, e eu vejo isso que é Deus também que, não tirando a soberania de Deus, não reconhecendo que o homem é totalmente pecador, se não tiver uma ação do Espírito Santo para encontrar ao Senhor Deus, jamais o homem pode ir atrás dele. Mas eu vejo que Deus ele não se agrada na morte do ímpio. Isso seria para mim uma controvérsia muito grande. Se eu tiver errado, depois os irmãos podem até me corrigir, o pastor também. Mas eu vejo aqui nesse versículo uma controvérsia muito grande, que Deus ele não se agrada, Deus ele não fica feliz com a morte do ímpio. E ao mesmo tempo, Deus ele não tem morrido por essas pessoas, morrido só pela uma parte da humanidade. Então, para mim, isso entra num contraste muito grande. Se esse versículo diz que Deus não se agrada na morte do pecador antes que ele se converta dos seus maus caminhos, e algumas pessoas vêm me dizer que Deus ele morreu só pela uma parcela da humanidade, isso para mim entra num conflito muito grande. Chega a ser para mim um contraste. Então, eu continuo vendo da mesma forma que Deus, ele morreu por todos. Ele morreu por todos, porém, sabendo que nem todos vão ser salvos. Nem todos vão ser salvos. Então, eu ainda vou assistir umas 5 vezes esses vídeos e fazer algumas anotações. Os vídeos são muito bons, mas como eu disse o Senhor, eu tenho que assistir umas 5 vezes para ir anotando, porque só uma vez só eles falam muito rápido, a legenda passa muito rápido, mas os vídeos são excelentes e essa é a minha posição. Amém, pastor? Obrigado, Marcelo, pelas colocações e também pelo texto que você trouxe, que certamente é um texto pertinente a essa nossa discussão. Nós queremos ouvir mais irmãos, tá? Hoje a gente está assim para ouvir mesmo as posições de vocês. Na semana que vem, aí a gente retoma o tema da eleição e aí nós vamos também tecer comentários tanto sobre os vídeos, como também sobre essa questão dos textos bíblicos. Ou seja, a maneira como um calvinista interpreta certos textos, a maneira como um arminiano interpreta certos textos, e se esses textos sejam eles interpretados pela perspectiva calvinista, seja pela perspectiva arminiana, podem ser vistos a partir de possibilidades, de outras possibilidades. Aí a gente vai tentar fazer um exercício, exegético de interpretação desses textos que são fundamentais aos sistemas. Com isso, eu quero pontuar algo muito importante. Com isso, nós não vamos tentar dissuadir alguém ou fazer proselitismo. Não é o propósito do seminário,
Não é o propósito da disciplina e nem é o propósito desta aula quando fala de eleição. Então, eu entendo que se ao final do tratamento dessa questão que é tão sensível, os irmãos calvinistas disserem, para mim, só fortaleceu minha posição, não tem problema algum. Os irmãos arminianos Marcelo, disserem, eu acho que o para telefone mim... do teu microfone tá ligado. Marcelo, Desculpa, Bento, desculpa. certo. Desliguei. Ok. Os irmãos arminianos disserem, para mim, só fortaleceu minha posição. Claro, eles vão ter visto a partir de perspectivas distintas. Não tem problema, até porque o objetivo do módulo não é fazer proselitismo, no sentido de querer que vocês mudem de posição. A gente está honestamente abordando as posições, os textos, vendo como os sistemas interpretam esses textos, mas eu acho que é razoável que na próxima aula a gente procure ver se teria alguma interpretação alternativa daquele texto, ou seja, se aquela interpretação é a única interpretação possível. Entendeu? A título de a gente se habituar mesmo a fazer isso, porque nós, quer queira, quer não, também somos intérpretes bíblicos. Eu quero ouvir outros irmãos. Amados irmãos, baseado justamente nos vídeos, né, que nós tivemos a oportunidade de analisarmos, né, a título justamente de aprendizagem, nós pudemos observar dois teólogos renomeados, né, que nós, pelo menos assim, a parte que eu conhecia realmente era de John Piper, né, o teólogo, e eu não conhecia o nosso irmão Craig, né, o nome dele, se eu não me falha a memória, e podemos realmente ter, né, essas clarezas, né, bem destacadas em ambas as linhas, tanto arminiana como calvinista. Eu fiz algumas pontuações, no caso pegando já John Piper, ele citou vários textos bíblicos, como disse nosso irmão Walter, né, muito bem pontuado. Ele relembrou também sobre a questão da confissão de fé de Westminster, né, que é algo que nós observamos também como uma exposição da palavra de Deus, não baseado que pode ter falha justamente na confissão, pode ter falha realmente, mas na Bíblia realmente é algo que nós cremos. Ele citou justamente a confissão de fé, né, que é essa visão justamente exposta da palavra de Deus. Ele citou os pontos aqui em Efésios capítulo 1, versos 3 e 6, como Deus escolheu a igreja em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 11, onde ele citou que fomos predestinados segundo o seu propósito. Efésios 2, 4 e 9 a 9, ele cita que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e assim nos foi dada a vida através de quem? De Cristo, e fomos enxertados em Cristo. Ele cita essa informação lá, John Piper. Citou também 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 30, né, que somente por meio de Cristo é que estamos nele, nós não nos colocamos em Cristo. Ele deixou, no caso de John Piper, enfatizou bastante isso aí, né, que nós não temos condições de nos enxertarmos em Cristo, mas sim o próprio Deus nos enxerta em Cristo. Eu não coloquei as citações porque de Romanos 11, 1, 8 e Atos 18, 9 e 10 ficou um pouquinho rápido. Bem, em Atos capítulo 13, verso 48, né, que ele diz que os que creram foram destinados para a vida eterna. Então, só quem crê realmente é aquele que Deus chama. A gente pode observar isso aqui na fala justamente de John Piper. Ele cita também João capítulo 17, versos 6 a 9, né, que é aquele que vai a Jesus é guiado por Deus. João 6, 37, 39, aqueles que vão a Cristo, foi Deus quem encaminhou. Então, são pontos assim que ele enfatizou bastante na palavra de Deus. No caso da parte da visão arminiana, ele falou que em Efésios 3, 13, 14, né, que a eleição é Cristo, é cristocêntrica. E a eleição realmente é Cristo.
né? Realmente nós compreendemos isso, que Cristo é o centro, né, de tudo, Cristo é o centro da pregação, Cristo tem que ser sempre citado, né? Ele fala que a eleição é primeiramente corporativa e somente então secundariamente pessoal, né? Segundo a informação do comentarista irmão arminiano, né? Então, a decisão, no caso, na visão arminiana, é que a decisão é individual, sem uma pessoa que quer ou não quer ser uma parte deste grupo corporativo. Ele enfatiza que não tem a decisão individual se uma pessoa quer ou não quer crer, né? Se vai fazer parte ou não desse grupo, foi o que eu pude anotar. Ele cita também alguns pontos de Romanos 8, 28 a 30, né, que Deus quer que eles respondam e sejam salvos. E a resposta vem do homem perante ao Senhor, né, na visão justamente arminiana. Para concluir, aí eu fiz uma anotação que achei interessante, né, a título de até posteriormente informação. Ele falou sobre eleição, que seria o chamamento corporativo, onde esse chamamento para alcance de uma igreja ou um povo de um corpo. É a predestinação. Ele cita que, por contraste, ele seria como predeterminação dos eleitos e conformidade da igreja de Cristo. Isso aí foi o que eu pude anotar na visão arminiana. Aí, quanto ao posicionamento, né, no meu ponto de vista, eu observo que o ponto de Piper é bem baseado, né, por conta justamente da palavra de Deus. Eu não pude compreender, não pude ver, foram poucas citações, né, da visão arminiana, e eu pude observar esses pontos, né, para que a gente possa estar amadurecendo, né, e compreendendo que estamos crescendo em conhecimento no Senhor. Né? Isso é que eu pude compreender. Muito obrigado, Carlos, pelas colocações e posicionamentos e a contribuição aqui na nossa discussão. Vamos ouvir outros irmãos. Graças a paz, pastor. Amém. Amém, Vitor? Não tem como não concordar com o primeiro e com o segundo vídeo. Apesar que, em minha posição, eu sou bem em cima do muro. E eu sou daqueles que não acreditam que o muro é do diabo. Mas eu concordo com Cray pelo simples fato dele ter tentado colocar a ideia que nós temos aqui hoje na aula é bem interessante. Por quê? Porque de um lado a gente tem um vídeo de Piper falando sobre a eleição incondicional, dando a unidade particular ao indivíduo. E o segundo vídeo já é algo mais grupal, algo mais que eles identificam como corporativo. Então, a ideia de Cray é simplesmente a igreja no todo. É tanto que ele faz algumas citações como seu argumento em Efésios 1, do 4 ao 14, falando que nele, em Cristo, ele nos escolheu, mas o direcionamento da carta de Efésios é a igreja. Então, quando Cray, William Cray, ele bate muito nessa tecla, ele quer argumentar que a eleição ela é corporativa pelo simples fato da igreja fazer parte dessa eleição e não apenas um indivíduo à parte, como Piper coloca. Eu entendo muito bem a ideia de William Cray, como também já li diversas ideias de Piper nesse quesito, mas aí a gente tem que levar ao modo interpretativo. E como eu não conheço muito bem o grego, e o que eu sei que é pouca coisa, são apenas argumentos de John Piper e William Cray, eu fico meio que em cima do muro nesses dois argumentos. Acredito sim que existe eleição porque ela é bíblica. Efésios 1, 4
fala nitidamente que a eleição e a predestinação ela existe, como também em 1 Pedro. Diversos textos no Novo Testamento identificam que há eleição. Agora, o argumento ela é individual, corporativa. Ela é ao indivíduo, ela é direcionada ao indivíduo ou à igreja. E identificando que a igreja é um corpo, é um todo, é uma comunidade. Então, é esse o fator que tá sendo levantado em consideração aqui na aula. De fato, existe eleição, mas aí é que tá. É individual ou é corporativa? Então, a grosso modo, eu vou na linha de William Craig. Ela é corporativa. Porque quando você observa Efésios capítulo 1 ao 4 em diante, Paulo ele direciona esse argumento à igreja. Romanos 8, 28 ao 30, direciona a igreja. Então, muitos dos argumentos paulinos é direcionado à igreja como um todo, como um corpo. Então, para mim, a eleição ela é corporativa por esse fator. Obrigado, Vitor, pelas colocações e também pela exposição de sua opinião, né, do ponto que você defende. Ok. Continua aberto aí para os irmãos. Temos 15 minutos ainda, tá? São 25. Professor, Oi, Jana, pode falar. assim, todos já falaram o que tinha que falar aí, né? Tanto de um lado como do outro. Mas algo me chamou a atenção no vídeo do William Lane Craig, quando ele diz assim que na posição calvinista, foi assim que eu interpretei, né? Na posição calvinista, o chamado de Deus à humanidade, ele não é genuíno, se a gente levar em consideração a posição calvinista. Num certo momento do vídeo, ele dá esse entender. E eu peguei um versículo aqui que está em Marcos, que eu acho que ele associa isso. Ele não fala no vídeo sobre esse versículo, que é a grande comissão, né? Quando Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Pelo que eu percebi, ele quer dizer o seguinte, que isso aqui, se a gente olhar pela ótica calvinista, isso aqui não é verdadeiro, né? Porque está aberto ao mundo todo, mas pouquíssimas, um grupo seleto é que vai conseguir ter a salvação, um grupo seleto já escolhido antes, né? Já escolhido de antemão. É isso que me chamou um pouco de atenção. E aí, a outra parte que corrobora com esse texto é o de 1 Timóteo, né? Onde vai dizer que 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que Deus ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu sou de uma igreja calvinista, né? Já há uns 2 anos. Meus melhores amigos são calvinistas. Eu já me denominei calvinista, né? Mas quando eu leio esses textos, eu fico com muita dúvida. Então, como o irmão Vitor falou aí, eu fico um pouco em cima de um muro também, mas mais pendendo para o lado do Craig, né? Sobre esses 2 vídeos. Os argumentos que o John Piper levantou são muito bons, então não tem o que a gente falar dele, né? Mas quando eu leio esses versículos, eu leio esses textos, não só esse, tem vários outros, então vem a dúvida. E aí
eu sou mais propenso ao Craig. Ok? Obrigado, Professor, Jonatas, só para pelas finalizar minha colocações. fala, por gentileza. Sim, Vitor. Só para finalizar, rapidinho. Eu acho bastante interessante que, pelo fato do sistema calvinista ou a doutrina calvinista ser maioria no Brasil, alguns se debruçarem tanto em livros calvinistas e alguns acabam esquecendo de vídeos, de conteúdos como o de Cray, William Cray. Eu acredito que a gente deve ver o evangelho no todo, uma doutrina no todo, não apenas uma parte, não apenas um argumento, não apenas um suposto fundamento, para que venhamos a entender ambos os lados. Tenho muito livro calvinista, 80% dos meus livros são calvinistas, mas eu não deixo de ler sobre o arminianismo. E para finalizar, eu queria fundamentar minha última fala dizendo uma frase que o William coloca: a eleição para a salvação é particular de cada homem incondicionalmente. Todavia, cada homem completa um grupo corporativo incidentalmente. Amém, professor? Ok, Vitor. Muito bom. Mais algum dos irmãos? Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo todos? Boa noite, Gilbervani. Estamos. Certo. Amém. Certo. Gente, eu estou com muita vontade de descobrir, né? Só que eu estou querendo descobrir o que é que a Bíblia diz mesmo, sabe? Me parece que alguns versículos são um pouco assim forçados a dizer alguma coisa. Eu percebi alguns versículos também que eu não vou saber dizer para vocês agora, de que a mensagem central daquele texto não era bem aquele ali. Poderia até aqui estar dizendo de uma forma secundária, né? E deu até certo assim a vontade de que o texto diga alguma coisa sobre aquilo que se quer falar, né? Sem dúvida, a exposição do primeiro vídeo, John Piper, é muito melhor. Eu acho que ele sabe passar mais do que, não sei, né? Pelo menos nesse vídeo eu achei que ficou mais claro, né? Mas também para quem já conhece a linha calvinista, né? Que já não teve assim muita novidade, né? Foi uma coisa, teve muita coisa diferente, né? Só no finalzinho que eu estava gostando muito, agora ele encerrou de uma forma que ele disse assim, que John Piper, né, encerrou dizendo que no final vão ser condenados, os que Deus não escolheu vão ser condenados e vão ser responsabilizados pela condenação. Aí eu só fiquei pensando comigo, como assim se eles não tiveram a oportunidade de decidirem se queriam ser salvos ou não? Uma coisa também que o segundo vídeo, algumas coisas que eu também não entendi muito do segundo vídeo, né? Porque também é uma coisa bem recente para mim esse conceito. Mas Jonathan já comentou sobre isso, sobre a eleição, e que ele apresentou uma diferença entre a eleição e a predestinação, né? Depois eu quero assistir novamente para entender melhor sobre essa diferença desse conceito aí, a diferença entre eleição e predestinação. Achei que faltou ele citar mais textos bíblicos no segundo vídeo, né? Como o primeiro fez bastante texto bíblico. Achei que ele tinha material para fazer isso, que a gente sabe que tem bastante material para ele fazer isso. E ele não fez isso, ele ficou mais tempo citando um livro, né, que eu acho que nem viria ao caso, né? Como eu disse, eu estou interessado em saber o que é que a Bíblia diz, né? Então é isso, gente. Eu estou nessa fase de tentar descobrir, entendeu? Eu não quero acreditar nas coisas porque a minha igreja, que é uma igreja histórica e que se posiciona
sobre algumas coisas, mas eu não quero me posicionar porque a minha igreja se posiciona, nem porque os pregadores que eu amo são assim. Eu quero descobrir o que a Bíblia diz. E está sendo maravilhoso esses dias aqui, porque eu acho que a gente está caminhando para isso. Obrigado. Obrigado, Gilbervânio. Boas colocações e a gente vê honestidade e sinceridade em você. Eu acho que essa deve ser uma postura de todos nós, sermos sinceros e sabermos que às vezes a gente pode estar errado em alguma posição. Qualquer um de nós. Muitas vezes, irmãos, isso aqui eu não estou falando com relação nem a essa nossa discussão especificamente sobre eleição. Eu me refiro no geral. Às vezes a gente aprendeu uma coisa lá atrás, no início da nossa caminhada, porque o ambiente onde a gente começou a nossa caminhada foi propício a isso, a um determinado ponto de vista, uma determinada interpretação, e a gente aprendeu aquilo lá e pronto. Ficou como sendo aquilo uma verdade absoluta, e a gente passou a vida toda defendendo aquilo sem nem procurar saber as bases disso, a razão disso. E às vezes a gente é confrontado com, lá na frente, né, já depois de uma boa caminhada cristã, a gente é confrontado com um texto, uma pregação, um estudo que questiona aquela posição. E aí a gente fica meio incomodado assim, mas na verdade a gente pode realmente estar errado em algumas coisas, simplesmente porque a gente nunca procurou entender adequadamente porque a gente defendia determinadas posições. A gente só aprendeu assim no começo, não procurou a base bíblica, não procurou uma interpretação, às vezes adequada, e achando que aquilo está absolutamente certo. Então, nós podemos nos equivocar. Também existe a possibilidade de nós nos equivocarmos na interpretação de textos bíblicos. E também tem outra coisa. O nome do intérprete não é um atestado de inerrância interpretativa. Seja um intérprete moderno, seja um intérprete antigo. Também isso não significa que ele não acerte mais do que erre. Veja, tem excelentes intérpretes que vão acertar muito mais do que errar, mas não significa que eles vão acertar sempre. E tem outra coisa também. Muitas interpretações modernas já estão condicionadas por interpretações antigas. Então, muitas vezes, quando alguém pensa que está fazendo uma interpretação do texto, não está, ele está apenas reproduzindo uma interpretação antiga que nunca foi revisionada. E ele nunca fez isso. Então, isso que Gilbervânio disse é muito interessante, é isso daqui, ó. Sejamos sinceros. Muito do que a gente entende como interpretação nossa, na verdade, não passa de óculos através dos quais nós enxergamos o texto. Esses óculos nos são dados pela tradição, pelos intérpretes. E a gente lê exatamente do jeito que a gente aprendeu. Isso é ruim? Não estou dizendo isso. Isso não é uma coisa errada. Isso não é um processo ilegítimo, não. É muito natural, porque, afinal de contas, a gente aprende com os nossos irmãos. E, ao aprendermos, nós começamos a olhar através de certos óculos. Isso não é ruim em si. O que eu estou dizendo é apenas que, às vezes, a tradição e os intérpretes erram, sejam eles modernos ou antigos. E determinados assuntos a gente precisa fazer uma revisão bíblica. Se a gente está em condições de ser autônomo, no sentido de podermos nós fazermos a interpretação e chegarmos à conclusão, é bênção. Se não estamos, claro, nós seremos condicionados pela interpretação, mas isso também não chega a ser um grande problema, porque se a palavra do intérprete, do expositor, nós entendermos que ela é uma boa palavra,
que realmente ele parece ser muito bíblico e parece ser uma boa interpretação, não tem problema. Aí a gente vai aprender e vai seguir. Mas eu estou dizendo apenas o seguinte, em termos gerais, muito do que a gente defende, e às vezes até entende que a gente viu isso na Bíblia, não foi necessariamente porque nós entendemos biblicamente ou interpretamos dessa forma, mas porque nós fomos condicionados a lermos dessa forma. Isso aí é muito normal no meio evangélico com qualquer assunto. Isso nos diz o seguinte, que às vezes nós temos que revisar a nossa leitura de determinadas passagens, honestamente, e não ficarmos muito acuados porque aquilo que nós defendemos foi estabelecido lá atrás ou por fulano ou cicrano, que era um grande intérprete. Não, os grandes intérpretes também erram. A tradição também erra. E a única coisa inerrante que nós temos é a Escritura, mas não a interpretação da Escritura. Nem Calvino é inerrante, nem Armínio é inerrante, nem Piper é inerrante, nem Craig é inerrante, nem o nosso pastor é inerrante, nem a nossa denominação, e nem nós. Inerrante só a Escritura. As interpretações não têm esse selo da inerrância e da infalibilidade. Por isso a gente conversa nesses termos. Mas isso não significa que o que a gente crê e defende não seja algo extremamente válido. É válido, sim. Mas é válido também nós conversarmos e procurarmos, como diz o Gilbert Vânio, aprender das Escrituras. Isso é um processo que nem sempre é fácil, às vezes é doloroso. Às vezes as Escrituras vão nos deixar meio incomodados, porque elas vão tocar exatamente naquilo que nós criamos até então. E pense assim, às vezes a gente já pregou tanto sobre determinada coisa, já defendeu tanto aquilo de uma determinada forma, de repente a gente descobre nas Escrituras que nós podemos estar equivocados. Isso é difícil, isso não é fácil não. Até porque você já falou sobre isso, já pregou sobre isso, já ensinou sobre isso, e agora você vai voltar atrás, simplesmente vai dizer eu estava errado? Esse seria um ato de muita hombridade, né? Mas às vezes a Escritura, e não é poucas vezes não, acho que muitas vezes a Escritura vai nos colocar contra a parede e dizer você está equivocado com relação a isso. Isso não é muito fácil. Bom, mas eu estou dizendo isso em linhas gerais, né? Nem com relação especificamente a esse nosso assunto aqui. 8h22, a gente tem que parar agora. A gente vai voltar ao tema da eleição na próxima aula, e aí eu vou fazer considerações sobre os vídeos e também sobre textos que estão lá nos vídeos.